E o tema de hoje é preconceito no amor, vencendo barreiras. E eu tenho aqui 4 mulheres para falar sobre o assunto. Claro que o Samuel também é convidado para debater, mas percentualmente me parece que as estatísticas mostram que a mulher, né, por ser mulher, já vive um tipo de preconceito. Nem sempre ela tem o mesmo salário que o homem na mesma posição, né? Então, começa já por aí o preconceito, já por serem mulheres, né? Por ser negra, né? A gente já tem outro preconceito. Por ter uma necessidade especial, outro preconceito, né? Por ser uma profissional, né, bem resolvida, né, independente, financeiramente, muitas vezes as mulheres sofrem muito dos preconceitos. Mas hoje nós vamos falar especificamente preconceito no amor, né? E tendo aqui a Renata, né, eu me lembro que quando fui falar com o meu sogro sobre namorar com a minha esposa, eu era o pianista do coral e ele era o regente do coral. Então a gente já tinha relacionamento, né? E quando eu fui falar com ele sobre namoro, quando eu saí, eu lembro que a minha esposa depois me contou, falou assim, eu falei para ele, e aí pai, o que você achou do rapaz? Rapaz que ele já conhecia e que ele já tinha relacionamento. Aí eu gostei sim, mas eu acho que ele tem descendência negra porque tem lábio muito grosso. Era espanhol, muito preconceituoso, né? Então a gente vê o preconceito aí sempre permeando isso tudo. Mas, pastora Nilda, a Bíblia fala algo muito específico sobre o amor, né? E com certeza amor não é preconceituoso, entre outras coisas, né? De forma alguma. Eu fico olhando, até mesmo quando eu estou falando sobre esse assunto com as pessoas, e outro dia, por incrível que pareça, eu estava pregando sobre isso, Jesus jamais foi preconceituoso, jamais seria. Deus não é preconceituoso. Você vê ali que numa linhagem de juízes, por exemplo, o Senhor simplesmente levanta Débora para juíza e profetiza. Então, assim, olha para você ver como é que parece, que é uma quebra de protocolo, e eu vejo que a linhagem todinha, o Senhor vai lá e interrompe, coloca e acabou. Mas uma coisa mais interessante também que você percebe ali é que em nenhum momento você vê um questionamento daquele povo. Era um povo submisso ao Senhor, que não tinha essas coisas na cabeça. Eu acho que isso é uma coisa mais da modernidade. Você acha que a sociedade hoje é muito diferente? Diferente, porque você vê que quando Deus ali constituiu, foi o próprio Senhor quem constituiu, você não vê ele em nenhum momento, nenhum questionamento. Né? Até mesmo, se você for olhar, na hora que coloca ali Baraque, né? Que ela convoca ali para aquela guerra, para aquela subida, fala o que o Senhor falou, ele próprio, como homem, como um guerreiro da época, se posiciona e diz, eu só vou se você for. Ou seja, ele era submisso a uma autoridade constituída por Deus. Então, na verdade, o preconceito existe e está totalmente contra a palavra de Deus, o Deus que nós servimos e o Jesus de amor. Tem nada a ver. André, isso pode ser patológico? Patológico? Doença? Acho que não, né? Uma pessoa... Eu creio que até pode chegar a virar-se algo assim. Entendi. Agora, falando em preconceito, a gente tem que entender o que primeiro é o preconceito, Ótimo. né? Vamos lá. A gente começar a pensar por aí. Então, preconceito é um conceito estabelecido anterior, né? Antes de você ter conhecimento, ter o contato, você já tem um conceito sobre aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu começo a me interessar por um homem, e esse homem é de cadeira de roda. Eu vou falar da cadeira de roda pela minha amiga Cláudia, que está ali, né? Esse interesse que eu tenho por aquele homem, eu posso, por um preconceito, um julgamento a respeito daquela condição, eu não me dar a oportunidade nem de conhecer. Não é isso? Então, isso impede que o sujeito se aproxime do outro e tenha conhecimento do outro. Não se dá nem o trabalho de conhecer, já preconceituou. Já tem uma barreira anterior que impede você de aproximar daquele outro. Então, quando isso acontece, você perde a oportunidade, na verdade, de vivenciar, de conhecer, de experienciar, né? Então, o preconceito, ele é uma barreira que impede você de conhecer o outro. E, muitas vezes, o que a gente não quer lidar? Com o que a gente não quer lidar? Nós não queremos lidar com a nossa própria dificuldade que vemos no outro. Então, você se relacionar, por exemplo, com um negro, eu branca me relacionando com um negro. Então, se bem que eu também tenho um pezinho, viu, na África. Mas estou dando um exemplo, porque eu tenho cabelo pintado. Loiro natural, número... Loiro natural. Loiro natural, número...
Pois é, mas vamos imaginar. Então, nesse momento em que eu vou me relacionar com esse homem, naquele momento ali, eu às vezes me impeço de conhecer, de me relacionar com o outro, por medo de me deparar com o meu próprio preconceito e com a minha dificuldade. Entendi. Porque eu me relacionando, eu vou ter que me haver com isso. Então eu vou ter que estar de encontro com aquilo que está dentro de mim, que está me incomodando. Então, muitas das vezes o preconceito, então, é você não querer enxergar aquilo que tem de ruim em você. Em si próprio. Em si próprio, e não no outro. Então, isso eu entendo que o preconceito, o próprio nome diz, né? É um conceito que já vem anterior. Não te dá a oportunidade de vivenciar, de experienciar. Muitas das vezes também há uma exigência muito grande do sujeito com ele mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma exigência muito grande que eu não posso errar, uma autoconsciência muito forte, eu não posso errar, eu não posso ter problemas. E essa barreira também me impede de ter relacionamentos sem preconceito. Entendi. Vou tirar você do rolo como profissional e vou te pegar como Andréia. Tira a doutora Andréia agora. Então, tá bom. Você já se viu preconceituosa em algum sentido, em algum aspecto? Olha... Pode ser no relacionamento com os filhos ou com o marido? Eu vou falar então um pouco da minha vida pessoal, né? Eu sou casada, meu esposo hoje é pastor. Mas quando eu o conheci, ele era católico, né? Não, assim, conhecia Deus, mas não tinha aquela intimidade ainda com Jesus. Já lia a Bíblia, ele era um católico praticante. Né? Nasceu num lar católico. Nasceu num lar católico. No início do meu namoro com meu esposo, a família dele é extremamente católica, né? Então, no início, eles me receberam bem, mas quando houve uma percepção de que meu esposo começou a frequentar a igreja evangélica, ali a gente começou a passar um pouco de sofrer um pouco do preconceito mesmo. Porque a família da minha sogra, eles não conheciam o evangélico, o cristão. Então, eles já tiveram aquela dificuldade no início de me aceitarem. Então, quando eu casei ainda com muita resistência dentro da família do meu esposo. Entendi. Hoje, a família do meu esposo tem um amor imenso comigo e respeitam a nossa opção de fé, né? A do meu esposo também. Então, assim, a minha sogra hoje incentiva, mesmo ela permanecendo católica, ela incentiva os filhos mais novos a frequentarem a igreja do irmão. Que bacana. Então, assim, houve uma quebra disso. Isso na verdade, você sofreu esse preconceito. Eu sofri, eu sentia isso. Mas em algum momento também. Você percebeu, fora esse assunto, de você agir com preconceito de alguma forma? Ser humano é preconceituoso? Ah, sim, com certeza. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo comigo. Eu não tenho medo de falar até as coisas que eu faço errado, não. Não, tem que... Mas, por exemplo, que eu entendo que depois me cobrei disso. E a gente faz isso, o ser humano faz isso. Às vezes a gente está dentro do carro e chega um pedinte na janela. Às vezes uma pessoa suja, com aparência mal vestido, mal cheiroso. E um dia desses, na hora que esse pedinte chegou perto do carro, eu, por medo de ser assaltada, eu fui fechando a janela. Aí a hora que eu fechei, eu falei, gente, que hipocrisia é essa? Porque se eu não me deixo, se eu não entender que, né, no caso, pela fé que Deus me guarda, como é que eu vou, não vou me dar, eu não vou... Por que eu não posso me relacionar com essa pessoa que é humilde, que às vezes a pessoa está ali sem intenção de te agredir, como foi o caso. Né? Talvez você fechou, talvez inconscientemente, não tanto por causa do medo, mas talvez por o preconceito. Pelo preconceito. Ele vai me roubar, porque a gente olha a pessoa suja, a pessoa já estipula o procedimento. A gente já entende que ele vai roubar. E às vezes, essa atitude nossa social, de ter esse preconceito com os marginalizados, né, com aqueles que são excluídos, já afastam eles, já excluem mais ainda essas vidas. Então, por exemplo, na nossa igreja tem 5 andarilhos, pessoas pedintes de rua que estão frequentando a nossa igreja hoje. Então, a igreja dá o dinheiro para eles
irem de ônibus e voltarem para o próximo culto. Aí no outro culto, a gente dá o lanche para eles e dá o dinheiro de novo para eles irem, para eles voltarem. E eles estão vindo, e são sem teto e tudo. Então, o recebimento dessas pessoas na igreja, esses meninos chegaram na nossa igreja e falaram que estão permanecendo ali porque eles foram bem recebidos. Porque nas outras igrejas eles já foram, mas foram assim, excluídos, não deram atenção, não entenderam a condição deles. Peraí, André, você está falando um negócio que eu vou botar a Nilda no rolo aqui. Quer dizer que tem cristão preconceituoso? É claro! Ai, Jesus, me ajuda! É claro que tem cristão preconceituoso, né? André colocou aí uma coisa muito interessante sobre o preconceito, que é um conceito anterior ao acontecimento, né? Uma ideia preconcebida a respeito de alguém. Então, isso é o que mais acontece. Às vezes a pessoa julga o livro pela capa. É verdade. Né? Olha ali e pronto, já descarta. Não quer nem saber o conteúdo. Já descarta. Nós tivemos um caso que eu estive acompanhando, aconselhando, inclusive, essa pessoa, que ele veio de um outro ministério, assim, revoltado. O que tinha acontecido? Ele saía para evangelizar, o pessoal saía para evangelizar e queria ganhar o bairro realmente para Jesus. Aí começaram a aparecer um monte de bêbado. Aí quando começou a aparecer esse monte de bêbado, aí um dia o diácono pegou um desses bêbados e falou que estava perturbando e pegou ele pelo colarinho e jogou ele para fora da igreja. Então, para você ter uma noção. Então, na verdade, aquela coisa, as pessoas não querem ser incomodadas muitas vezes. Elas falam de um amor que às vezes não é a sua realidade. Não quer viver, né? Não é a sua realidade. Nós fizemos um trabalho uma vez, em um seminário teológico, onde a tarefa dos alunos seria filmar, assim, discretamente, sem ninguém estar percebendo, aquilo que a pessoa estava pregando se coincidia com a verdade, se era a verdade. E aí, o que acontece? Em plena rua, plena ali, Afonso Pena, aquele negócio, fez essa filmagem. Aí o ator, né, que era uma pessoa caracterizada de mendigo, tá? Foi até aquela pessoa que estava pregando ali e falando do amor de Jesus. E foi gritando assim no meio, eu quero esse amor, eu quero esse amor. E foi para abraçar o rapaz. E é incrível na filmagem que o rapaz vai afastando o mendigo. Olha. Vai empurrando, ele vai só chegando para lá para não ter contato. É claro que existe, muito mais do que a gente pensa. Com bêbados, com drogados, né? Com obesos, né? Que tem gente que a pessoa começa a ficar olhando, né? Olha tanto para o outro, que o outro se sente incomodado, já tem um problema, ele já tem algo que ele próprio já tem um preconceito consigo mesmo. E aí as pessoas começam a olhar como se ele fosse uma aberração. Eu tive uma experiência de participava ainda quando morava em São Paulo, junto a uma igreja que tinha um trabalho nas sextas-feiras de distribuir sopa, alimento no centro de São Paulo, onde muita gente dorme, né, nas noites e tal. E essa igreja começou a atrair muita criança de uma favela próxima. Embora a igreja ficava num bairro nobre, do lado do bairro havia uma favela muito grande e o Ministério Infantil começou a trazer essas crianças para trabalhar e as crianças, como são fiéis sempre, começaram a participar na igreja. Eu comecei a ver um problema, porque nos cultos, então, o papai e a mamãe da igreja, de classe alta, não queria trazer as crianças suas porque tinha que ficar. Então, a solução que a igreja acabou arrumando foi abrir um ponto de pregação não lá querem na favela. Se misturar. Não se misturar. E agora, vamos lá. Agora essas mesmas pessoas são as que se dizem discípulos de Jesus, entendeu? Que pregam o amor de Jesus, que foi um amor ágape incondicional, que prega o amor de Jesus, que fala desse amor, que vai no púlpito da igreja e altera, vai com tudo e quer incentivar crente a praticar esse amor. Mas na hora que o negócio é com eles, aí você percebe isso aí. Onde que no lugar dessas pessoas Jesus faria algo semelhante? Porque ele convivia com quem? Com a escória. É verdade. Com a escória, com aqueles que não são, com aqueles que ninguém queria saber. Com aquelas pessoas que realmente, na época, já eram alvo, até mesmo os publicanos, aquelas pessoas, Jesus está lá com eles, os pecadores, aí ele estava lá comendo junto com eles e levando um diferencial. E hoje o povo quer o quê? Se esconder. Né? Eles não querem se envolver, ou até mesmo nessa ideia preconcebida, nesse preconceito, às vezes eles se auto-intitulam não preconceituosos, mas atribuem isso a terceiros. Então, na verdade, não, eu bem que gostaria de me envolver, mas o que fulano vai falar, o que ciclano da minha família vai falar, aí começa a colocar outras pessoas no bolo, ou seja, prefere ficar em cima do muro, né? Prefere ficar em cima do muro, porque se alguém não for simpático com aquela decisão, então eu prefiro não caçar confusão
ficar na minha. É melhor ficar assim, sabe por quê? Aí usa até pretexto bíblico, né? Porque senão vou acabar prejudicando, vai causar problema com a minha família, não causar problema com a minha família. Então isso o Senhor não quer, o Senhor quer a unidade da família. É uma hipocrisia generalizada.